Olá, você que está fazendo o curso de graduação em Pedagogia na Univesp. Mais uma vez, estamos juntos, desta vez para realizar a leitura do texto A Contribuição da Sociologia da Educação para a Compreensão da Educação Escolar, da professora Marília Freitas de Campos Tozoni Reis. A Sociologia da Educação estuda as relações entre a educação, a escola e a sociedade. Parte do princípio de que o processo educativo é um processo de formação humana, como a autora afirma em seu texto. Eu vou ler para vocês. O processo educativo é um processo que todos os seres humanos que nascem inacabados do ponto de vista de suas características humanas são produzidos, construídos como humanos. É um processo histórico-cultural de tornar humanos os seres humanos. Quer dizer, embora ao nascer sejamos biologicamente seres humanos, ainda somos incapazes de ter o comportamento que se espera de um ser humano em sociedade. Somente depois de um longo percurso de aprendizagens é que de fato seremos capazes de viver como humanos, com base em nossa história e nossa cultura. Este é o ponto de partida dos estudos da sociologia sobre educação, e por isso não custa nada frisar. Para a sociologia, a educação é um longo processo que nos humaniza. Essa definição nos traz uma questão muito importante. Afinal, como podemos saber se um ser humano tornou-se humano? Para a sociologia da educação, o ser humano é realmente humano quando se torna consciente da realidade social em que vive e capaz de atuar na construção e na transformação dela. No transcorrer da história, essa função educadora foi assumida por diversas instituições, como o clã, a tribo, a família, em diferentes momentos da sociedade. Mas a partir do final da Idade Média, a escola é que assume essa função, em razão das profundas modificações nas formas de organização da sociedade que marcaram esse período. No mundo reinventado pela modernidade, surgiram inúmeras novas práticas sociais e, claro, novos papéis a serem desempenhados. A formação de novas classes sociais, a alteração nos modos de produção, a industrialização e o capitalismo ampliaram a necessidade de uma instituição especializada para a educação das crianças e dos jovens e fizeram surgir a escola como a conhecemos hoje. Nesse mesmo período, o surgimento e o fortalecimento dos Estados nacionais reforçaram ainda mais o papel institucional da escola, que se tornou um importante local de integração cultural da população, fundamental para a manutenção dos Estados nacionais. Enfim, por tudo isso, a autora afirma que, do ponto de vista social e histórico, a escola é uma instituição moderna. É muito importante definir a escola como uma instituição moderna, porque esse período histórico trouxe mudanças da produção feudal para a produção industrial, da vida no campo para a vida na cidade, do poder nas mãos da monarquia para as mãos da burguesia, enfim, diversos avanços rumo à democracia. Nesse sentido, a escola, como parte desse projeto, também está enraizada e comprometida historicamente com a construção da democracia. Até aqui, o texto que estamos lendo definiu que a educação é o processo de humanizar o ser humano e que a escola é a instituição responsável por esse processo desde o início da modernidade. A seguir, a professora Marília Tozoni Reis questiona o papel da escola nos dias de hoje. Para a autora, é fundamental reconhecer que a escola dissemina concepções de mundo dos grupos sociais que disputam o poder na hierarquia social e, por isso, não é uma instituição neutra. Significa dizer que a escola promove algumas ideias e valores e não outras. Ora, se a escola promove algumas ideias e valores, então, com a ajuda da sociologia da educação, poderemos identificar como essas ideias e valores têm colaborado na construção da sociedade. Nesse sentido, a autora destacou 3 grandes funções da educação escolar: a redentora, a reprodutora e a transformadora. De modo simplificado, a função redentora é aquela que se manifesta quando a educação escolar pretende corrigir eventuais distorções das sociedades modernas. Já a função reprodutora se manifesta quando as práticas educativas da escola reproduzem e legitimam as desigualdades sociais. Por fim,
A função transformadora ocorre quando a educação escolar está prioritariamente comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Para a professora Marília Tozoni Reis, o problema da função redentora é que ela considera apenas como distorção o que, na verdade, é estrutural na sociedade moderna. Veja o exemplo da desigualdade social. Para a educação redentora, a desigualdade é uma distorção do sistema capitalista e, por isto, pode ser corrigida, quando, na verdade, a desigualdade é um componente estrutural do capitalismo, razão pela qual não pode ser corrigida apenas por meio do trabalho da escola. Já em relação à função reprodutora, a principal crítica é que, além de legitimar as desigualdades sociais, ela livra a escola de qualquer responsabilidade sobre o fracasso da criança, que é atribuído exclusivamente à própria criança, com base nos conceitos de diferenças naturais entre as pessoas, como se a aprendizagem da criança dependesse apenas do seu mérito pessoal. Ou seja, se o aluno não vai bem, não aprende e não progride como esperado, a culpa só pode ser dele, que não deve ter tido o dom necessário para ser um bom aluno. Nesse tipo de educação, a vítima é a principal culpada. Segundo a autora, a educação transformadora, que é resultado de uma teoria crítica de fundo marxista, é a única saída, pois concebe a educação como um processo de instrumentalização das pessoas para a prática social transformadora. Isso ocorre por meio da aprendizagem crítica e reflexiva do saber elaborado pela cultura, como diz o texto, tornando os alunos conscientes e capazes de perceberem e questionarem os valores que tornam a sociedade menos justa e igualitária. Para o projeto de construção de uma sociedade mais justa e igualitária, não há dúvidas de que a escola pública é fundamental. No Brasil, sua importância foi discutida longamente na primeira metade do século XX, defendida pelos pioneiros da educação em seu famoso manifesto. Mas até o início dos anos 60, a instalação de um sistema escolar público nacional enfrentou grandes resistências dos setores mais conservadores da sociedade, liderados pela Igreja Católica, que defendiam que a família e a Igreja tinham prioridade na educação das crianças. Essas forças viam na defesa da escola pública tendências comunistas. Uma triste ladainha. Finalmente, em 1962, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação definiu um Plano Nacional de Educação que garantiu a grandeza e relevância da escola pública na educação no país, determinando os investimentos que o Estado deveria realizar, além de algumas metas educacionais, como o combate ao analfabetismo, a evasão escolar e medidas para a valorização da formação dos professores. Apesar do avanço, alguns grupos defendiam a adoção de uma pedagogia mais ideológica, capaz de valorizar a cultura popular e a realidade social da vida da imensa maioria dos alunos e da população. Um dos principais expoentes dessas ideias foi Paulo Freire, que trabalhou temas como a opressão e a libertação em seus textos e práticas pedagógicas. Mas o Brasil vivia um momento político conturbado pelo golpe militar de 64. E nos anos seguintes, os militares de plantão impuseram uma escola mais técnica e menos política, uma pedagogia centrada no desenvolvimentismo nacionalista e esvaziada de uma crítica social mais profunda. Sob o controle dos governos militares, a educação se organizou a partir dos princípios da racionalidade, da eficiência e da produtividade. A escola pública se expandiu enormemente, amparada pela LDB de 62 e estimulada pelo grande impulso de desenvolvimento econômico que o Brasil viveu no final da década de 60 e início dos anos 70. Segundo a professora Marília Tozoni Reis, o regime militar controlou a pressão exercida por essa expansão da escola pública, investindo pouco na qualidade do ensino, uma forma indireta de controlar o acesso da população ao ensino universitário, que foi, naquele período, um importante foco de resistência ao regime militar. Já na década de 80, após a redemocratização, a qualidade da educação pública brasileira encontrou um novo desafio: a agenda neoliberal dos governos que sucederam a ditadura e que prevaleceram na nova LDB de 96. A política educacional neoliberal foi marcada pela inclusão excludente, pois se de um lado
ampliou radicalmente o acesso à escola pública, de outro, permitiu o aprofundamento da crise de qualidade iniciada ainda no período militar, a ponto de colocar em risco o papel institucional da escola. Essa escola dos anos 90 até os dias de hoje é mais voltada para a certificação e para o uso político das estatísticas do que para a efetiva formação para o exercício da cidadania. Se não, como explicar a brutal privatização pela qual passou o sistema de ensino do país desde então? Os baixos salários, a precariedade da formação inicial dos professores, a burocratização do trabalho docente? Para a autora, são provas incontestáveis da intenção de sucateamento da educação implantada pela política neoliberal, para quem tudo isso gera perdas irreparáveis de dinheiro e oportunidades de um verdadeiro trabalho de formação para a cidadania. Analisando o histórico, a educação pública brasileira esteve a serviço basicamente de 3 grandes projetos de sociedade: a liberal e neoliberal, a desenvolvimentista e conservadora e a do desenvolvimento econômico nacional e popular. O projeto liberal e neoliberal prevaleceu sobre o projeto conservador e se consolidou ao longo do século XX. O projeto de desenvolvimento econômico nacional e popular se contrapôs ao modelo liberal defendido pela ditadura militar nos anos 60 e 70, tendo ressurgido como perspectiva com a ascensão do governo Lula, já na última década, agora em oposição ao modelo neoliberal. No entanto, na análise da professora Marília Tozoni Reis, essa perspectiva logo se mostrou frustrada, já que o governo Lula nada mais fez na educação do que aprofundar a política neoliberal dos governos anteriores, inclusive com a manutenção das privatizações, um dos símbolos mais fortes da política neoliberal. Nestas últimas décadas, as responsabilidades do Estado foram sendo flexibilizadas, ao mesmo tempo que se consolidou a ideia de que a educação é um serviço e, por isso, deve ser prestado e adquirido no mercado. É nessa condição que chegamos à atual situação. De um lado, a educação pública de má qualidade, atendendo à imensa maioria da população, enquanto de outro, a educação privada, eventualmente de boa qualidade, atendendo apenas uma elite político-econômica. Se bem, como ressalta a autora, que a boa qualidade da educação privada não é a mesma que interessa à escola pública, pois a escola privada atende aos interesses das elites, promovendo uma formação para o consumo, a competição e o individualismo. Ou seja, quase 100 anos depois, a velha questão da escola pública versus a escola privada, que polarizou os debates no início do século XX, ainda permanece muito viva no século XXI. Só que agora aparece revestida da questão da qualidade do ensino. A professora Marília Tozoni Reis encaminha o encerramento do seu texto no sentido de mostrar que a escola pública ainda tem muitos desafios a vencer até que seja capaz de formar alunos não apenas para que assimilem as estruturas sociais existentes, mas também para que sejam capazes de transformá-las naquilo que apresentam de mais injusto, excludente e desigual. Bem, chegamos ao fim e espero que a leitura do texto que acabamos de fazer tenha ajudado você a entender melhor as relações entre a educação, a escola e a sociedade, como propõe a sociologia da educação. Como o próprio texto alertou, não há escola neutra, assim como não há texto neutro. Um e outro carregam intenções, defendem concepções de mundo, valores e esperamos que esta leitura tenha colaborado para deixar mais claro os pressupostos do texto da professora Marília Freitas de Campos Tozoni Reis. Tchau e espero você na próxima.